Amém. Queremos estar na sua presença. Quantos podem dizer isso nesta tarde? Amém. Posso ouvir um amém do fundo do vosso coração? Aleluia, aleluia. Podeis tomar os vossos lugares? E eu queria meditar convosco na palavra do Senhor nesta tarde. E queria falar convosco acerca de uma carta pequenina. Inclinemos as nossas cabeças. Deus da glória, obrigado pelo teu tão grande e muito amor. Obrigado porque tu nos tens abençoado. Obrigado porque em cada dia nós podemos sentir a tua presença. Tens sido tão real nas nossas vidas, Deus. Peço que venhas abençoar o teu povo e a tua igreja. E que a tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que eu queria ler nesta tarde é uma carta pequenina que foi escrita à igreja de Filadélfia. Ou melhor, ao pastor da igreja de Filadélfia. E nós encontramos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e a partir do versículo 7, e eu pedia que acompanhasseis comigo esta leitura. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, e a partir do versículo 7, e diz: ao mensageiro, eu peço desculpa, vou pedir que me coloquem a revista atualizada. E o texto diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declararam judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ainda o versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia ficava situada numa cidade. Filadélfia ficava a sudoeste de Sardes. Era uma zona conhecida por causa da sua grande produção de vinho, quer em quantidade, quer em qualidade. Era uma zona sísmica e pouco antes de João ter escrito, esta cidade tinha sido terrivelmente fustigada por um sismo e por causa disso grande parte da sua população não habitava no centro da cidade, porque o centro da cidade tinha sido destruído, mas habitava nas aldeias ao redor, onde se davam as grandes produções de vinho. Era uma zona onde os seus habitantes eram muito conhecidos, não apenas por produzir vinho, mas também por o consumir. E então era uma cidade com muitos problemas, derivado ao excesso do álcool. O versículo 7, ele começa por identificar quem escreve a carta. E ele diz: o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. 3 características pelas quais Jesus é identificado neste texto, nesta carta.
E, meus amados irmãos, quando ele se apresenta como santo, está fazendo uma ligação com o Velho Testamento e apresentando-se como Deus. E sem dúvida, se você quer ter um relacionamento com Cristo, você está tendo um relacionamento com Deus, porque Jesus é Deus. Em segundo lugar, ele apresenta-se como verdadeiro. Jesus era o único capaz de fazer cumprir a sua palavra. Muitas vezes as pessoas olharam e disseram: Jesus, isso não vai acontecer. Ele disse: eu vou dar a minha vida porque eu tenho poder para a dar e eu tenho poder para ir buscá-la novamente. Eu dou a minha vida para vocês me matarem e depois eu vou buscar a minha vida de novo e eu volto a viver. Ele dizia isto e as pessoas achavam que era alguma metáfora, que era alguma coisa que ele estaria falando de uma forma alegórica. Alguns, se calhar, até pensaram que ele não estava muito bem na posse das suas faculdades. Mas Jesus, ele não apenas disse, mas ele fez. Ele é o verdadeiro. E a terceira coisa, ele apresenta-se como aquele que tem a chave de Davi. E Davi, ele era o detentor das promessas. Era na descendência de Davi que haveria de vir o Messias, o enviado de Deus para trazer salvação à humanidade, para trazer salvação ao homem e à mulher. E agora Jesus apresenta-se não só como Deus, não só como aquele que tem poder e autoridade para fazer todas as coisas, mas ele apresenta-se também como aquele que veio cumprir todas as promessas desde a antiguidade. Eu sou o santo, o verdadeiro. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. E por causa disso, quando abre, ninguém consegue fechar. Mas também se fecha, ninguém consegue abrir. Meus amados irmãos, prezadas irmãs, é este que tem esta autoridade que está falando contigo. É este que está falando, é este que tem esta autoridade que quer que nós ouçamos a sua voz. É este que tem esta autoridade que escreveu à igreja de Filadélfia. É o mesmo que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, lá em Mateus, no capítulo 28, ou em Marcos, no capítulo 16. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a autoridade que eu tenho, com o poder que eu tenho, com a chave que tem a capacidade de abrir a porta. E, meus amados irmãos, enquanto igreja, o nosso Deus, Ele está nos chamando para dizer: eu tenho poder, e eu que tenho poder, eu que tenho autoridade, estou passando isto para vós, para que vocês possam ir no meu nome, e no meu nome as coisas possam acontecer. No versículo 8, no seguimento desta carta, ele começa a falar de força. Será que nós temos muita ou pouca força? Pondo a pergunta de uma outra forma: onde está a nossa força? É muito interessante. As crianças ali, quase a chegar à adolescência, eles dizem: eu tenho muita força. E mostram o seu músculo. Será que está aí a nossa força? Olha, ao longo dos tempos, muitas pessoas têm encontrado coisas onde ancoram, onde colocam como base a estrutura da sua força. O que é que tu tens para a estrutura da tua força? Deixa-me adiantar um bocadinho mais. Sabe o que é que Jesus disse à igreja de Filadélfia? Conheço as tuas obras, que tens pouca força. E sabe uma coisa? Numa primeira leitura,
Parece que nós estamos olhando para a igreja de Filadélfia e ficamos com a sensação que Jesus está censurando a igreja de Filadélfia. Mas sabe, na verdade, Jesus está dizendo o que é que uma igreja com pouca força consegue fazer. Jesus está dizendo o que é que uma igreja com pouca força consegue. Até onde é que consegue ir? Porquê? Porque têm pouca força. Mas guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, em ti própria, tu não és muito forte. Mas por causa da forma como guardaste a minha palavra, por causa da forma como tu suportaste tudo e não negaste o meu nome, esses que estão por aí e que dizem ser alguma coisa e não o são, esses é que não têm força. Olha, vê comigo. Versículo 8 que lemos inicialmente. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amados irmãos, a força da igreja de Filadélfia não estava nas capacidades deles. Estava na capacidade que eles tinham de seguir a Jesus. Estava na capacidade que eles tinham de compreender a palavra de Deus e de a pôr em prática nas suas vidas. Não estava tão pouco na sua ideia, na ideia alta que tivessem de si próprios, mas estavam na confiança que eles tinham em Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Por mais que eu me esforce, a minha força nunca pode estar em mim. Será sempre muito limitada. Mas quando eu coloco toda a minha força para compreender a palavra de Deus e pô-la em prática na minha vida, quando eu uso toda a minha força para colocar a palavra de Deus em prática no meu dia-a-dia, quando eu uso toda a minha força para que o nome de Jesus nunca seja negado, antes seja levantado bem alto, eu quero dizer que o próprio Jesus abre uma porta. Uma porta que ninguém pode fechar. A porta que eu não conseguia abrir. A porta que eu não tenho capacidade para abrir. Mas a porta que Ele consegue manter aberta. Hoje vive-se uma crise de autenticidade. Quando você receber uma fotografia ou um vídeo, você não acredite. Aquilo pode ter sido verdade ou pode ser inteligência artificial. Hein? E olha que eu já vi aí coisas muito bem feitas. Algumas capazes de enganar o próprio pai. Mas ouça. A igreja do Senhor e cada um de nós enquanto crentes. Passamos pelo teste do é verdadeiro ou é falso. No versículo 9, nós encontramos lá: e farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declararam judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amados irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Um grupo de pessoas que dizem: nós somos o povo de Deus. E sabe o que é que Jesus diz? E não são. Tem a fachada, tem o título, tem tudo, mas falta-lhes o conteúdo, a substância. Meu amado irmão, eu quero, como seguidor de Jesus Cristo, como povo de Deus, eu quero não ter apenas o rótulo, eu quero não ter apenas o título, eu quero não ter apenas a fotografia, mas eu quero ter mais do que isso, eu quero ter a substância. Amém? Eis que farei que alguns dos da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo, esses que dizem que são povo de Deus e não são. Deixa-me perguntar-te, quão autêntico tu és? Efésios capítulo 2 e
E a partir do versículo 13, carta aos Efésios, no capítulo 2, e a partir do versículo 13, nós encontramos: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. E depois no versículo 14 ele acrescenta: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus num só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. É verdade que durante muito tempo o povo de Israel era o único povo de Deus. Era o povo que Deus tinha escolhido para si. Mas também é verdade que quando Jesus Cristo veio, ele foi à cruz do Calvário não por causa dos judeus, mas por causa de toda a humanidade, para que todo aquele que nele, aleluia, eu estou no todo. E agora ele pegou nos dois lados e dos dois fez um povo. Nós que antes estávamos longe, afastados, Jesus Cristo nos trouxe para perto. E sabe uma coisa? O diabo está tentando encontrar um argumento qualquer para que você ache que está longe, para que você ache que não tem acesso a estar perto, porque isso é destruir o trabalho que Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, para que todos nós, de todas as culturas, de todas as idades, de todas as cores, de todas as raças, de todos os idiomas, tivéssemos o igual acesso a sermos chamados filhos de Deus. Perguntei há bocadinho quão autêntico tu és. Se Jesus Cristo te trouxe de longe para perto, se Jesus Cristo entrou na tua vida e transformou a tua vida, tu és um filho de Deus. A questão do estatuto, não advém de nós. Há bocadinho eu estava falando da força. Não advém da minha força. Advém do que Jesus fez por mim. Não advém da minha capacidade. Advém do que Jesus fez por mim. Não advém, e deixem-me utilizar aqui uma expressão, da minha esperteza. Advém do que Jesus fez por mim. E sabe uma coisa? Eu posso não ter muita força, mas basta-me olhar para o que Jesus fez por mim. Eu não preciso de ter muita força. Para que é que serve a minha força? Toda ela junta não será suficiente, mas quando eu coloco a minha confiança naquilo que Jesus fez, quando eu confio na sua palavra e quando eu me esforço por viver aquilo que Ele deixou para mim, aquilo que Ele fez é suficiente. E a minha autenticidade não depende de mim, mas depende daquilo que Ele fez em mim. Nesta tarde, se tu estás ouvindo a palavra de Deus, talvez estás pensando, mas afinal eu sou ou não sou? Pensa naquilo que Jesus fez por ti. Se Jesus trabalhou na tua vida, se Ele entrou no teu coração, se tu te tornaste um filho de Deus, se tu convidaste Jesus Cristo para viver na tua vida, se tu tens feito um esforço para viver de acordo com aquilo que a sua palavra tem deixado para os homens e para as mulheres, não precisas ter mais nenhuma força, porque o resto Ele fez por ti. A necessidade de perseverar. Há coisas que nós conseguimos fazer, mas não conseguimos fazer por muito tempo. Se quiserem fazer um exercício, eu quero desafiar-vos uma nova dieta para perder peso. Talvez vocês não pensaram vir ao culto e o pastor dizer que ia arranjar uma nova dieta para perder peso. Quem é que aqui gostava de perder peso? Levante lá aqui o braço, que eu vou arranjar uma boa dieta para você perder peso. Sim? Então vamos combinar o seguinte. Esta dieta é muito simples, toda a gente consegue fazer e melhor, você pode comer o que quiser. Só tem um senão.
é que desde o momento em que você começa a confeccionar os seus alimentos até que come, você tem que ficar num só pé e em bicos de pés. Quando deixar de estar em bicos de pés, tudo o que você estava a preparar para comer ou aquilo que já tinha começado a comer acabou. Então, quando você for fazer o almoço, este é o meu almoço. Eu acho que vocês vão conseguir emagrecer assim. Deixem-me fazer uma pergunta. Quem é que não consegue pôr-se num só pé em bicos de pés? Toda a gente. Quem é que consegue ficar durante uma refeição? Já iam uns quantos a tentar, olha, vocês estão a ver? Quem é que consegue ficar uma refeição de meia hora que seja, já é uma refeição a correr, num só pé, em bicos de pés? Mais o tempo de preparar. Sabe, amados irmãos, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós passamos por este problema. Ponha-se lá num só pé. Ah, fácil. Mas é para ficar até amanhã, está bem? Precisamos perseverar. Versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A tentação ou a provação vem. A palavra de Deus nos diz que vem. E espero que isto não choque ninguém. E Jesus, ele disse quando estava orando lá em João no capítulo 17, eu nem sequer peço que os tires do mundo. Eu não peço que eles deixem de ter tentações, provações. Eu a única coisa que peço é que nas provações eles sejam guardados do mal. Eles sejam vencedores. Jesus disse: e ele fala de ânimo. Mas a primeira parte deste versículo não é muito animador. Ele disse: no mundo tereis... Posso ouvir? Tereis... No mundo tereis aflições. Mas sabe o que é que ele disse também? Mas tende bom ânimo. Quer dizer, ele vem falar de aflições e fala de ânimo ao mesmo tempo? Será que nós estamos animados em ser afligidos? Será que passar por problemas e por dificuldades é algo que nos deva animar? Olhe, passar por problemas e dificuldades é algo que nós passamos porque estamos aqui, mas o que nos pode animar é que Ele prometeu que venceria connosco, que estaria connosco. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele descreveu isto com um contexto muito definido. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Paz no meio das aflições. Olhamos para Jesus, que também passou pelo sofrimento para chegar ao trono. Do mesmo modo que nós precisamos de passar pelas aflições daqui desta vida, para um dia chegarmos à presença de Deus. E no meio dessas dificuldades, no meio dessas aflições, no meio desses problemas, a nossa função é perseverar. E o que é isto de perseverar? Olhando para Jesus, olhando para o seu exemplo, olhando para a sua palavra para a vivermos. E quando chegar ao fim, Hebreus capítulo 12 e no versículo 2, temos um texto conhecido, eu fiz questão de o trazer numa outra tradução. E este texto de Hebreus capítulo 12 e no versículo 2, ele diz-nos alguma coisa muito importante. Mantenham o olhar firme em quem? Em
Jesus. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer a morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora? Veja, o sofrimento, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O texto começa, sabe como? Mantenham o olhar firme em Jesus. Vejam como é. Percebam como é. Meus amados irmãos, no tempo que nós estamos aqui, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades. Muitas vezes vai ser difícil permanecer fiéis a Jesus e seguir a nossa caminhada da fé, mas mantenham o vosso olhar firme em Jesus. Sabem porquê? Versículo seguinte, 11 e 12, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, não é ao que desiste, é ao vencedor. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isto é para quem? Para aqueles que olharam para Jesus e como ele aguentaram até ao fim. Meu amado irmão, quando antigamente fazíamos ali 18, 19 anos, tínhamos que ir renovar o bilhete de identidade. Na altura ainda o bilhete de identidade que íamos para o arquivo de identificação. No Porto, o arquivo de identificação antigo era uma casa pequenina, com pé direito baixo, e aquilo até gostava assim a respirar um bocadinho. Estamos a falar lá no tempo, lá para trás. E eu fui com um amigo que também tinha que passar pelo mesmo processo e fomos os dois. Chegámos de manhã, ficámos até à hora do almoço. Quando chegou a hora do almoço, faltavam pai 3 ou 4 pessoas. E nós voltámos um para o outro e dissemos: vamos pôr aqui toda a gente a olhar para nós. Então, depois de termos estado a manhã toda na fila para entrar, para fazer a renovação do bilhete de identidade, nós começámos a conversar assim um bocadinho alto, um com o outro. Olha, vamos almoçar. Depois de tarde a gente vem para a fila outra vez. Agora vamos almoçar, tenho fome. E ele começou a dizer: sim, vamos almoçar, tenho fome. Então não vamos ficar aqui na hora do almoço. E sabe, toda a gente estava a olhar para nós com uma grande cara de espanto, como quem diz: até eles vieram para aqui tão cedo, nós... E agora falta tão pouquinho para entrar e eles estão a dizer que vão almoçar. Nós fizemos aquilo porque éramos rapazes na altura e gostávamos de brincar. Já não sou rapaz, mas ainda gosto de brincar. Sabe uma coisa? Existem assuntos muito sérios com os quais nós não podemos brincar. E um deles é a nossa salvação. E sabe que há pessoas que conseguem ser fiéis a Deus durante anos. E quando estão quase a entrar, a chegar a sua hora, eles olham para o lado e não perseveram até ao fim. Venho sem demora. Não demorará muito tempo até estar na presença de Deus. Guarda o que tens. Uma expressão para dizer: ser fiel. Continua olhando para a palavra de Deus e a vivê-la na tua vida. Continua a olhar para Jesus e para o seu exemplo. Continua. E à semelhança da vitória de Jesus, serás vitorioso também. Dar-te-ei a coroa da vida. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nós temos um confronto, uma comparação entre as aflições daqui e aquilo que nós temos lá. Veja o que diz:
Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor. E no meio de tudo, eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e de descansar. Apóstolo Paulo, velhinho, sem forças. Sabe o que é que ele diz? Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, e não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vinda. Amado irmão, prezada irmã, lá no céu me espera. Não abdiques disto por nada. Segunda carta de João, no capítulo 1, e nos versículos 8 e no versículo 9, nós conseguimos encontrar: tomem cuidado com vocês mesmos. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. E no versículo 9, quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Lembram-se que falei-vos da força no início? A nossa força não depende de nós. Depende da forma como nós pomos em prática na nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou. E este texto termina com um nome. Na verdade, diz que nós seremos como a coluna. A coluna é o pilar. E pensem comigo, isto é escrito para um povo numa cultura em que tinha havido um terremoto. Grande parte dos grandes edifícios tinham ruído e era importante um edifício sólido. E agora diz que será como uma coluna. Uma coluna que traz solidez. Meu amado irmão, deixa-me dizer-te nesta tarde, a nossa sociedade precisa de colunas que tragam solidez, que tragam segurança, porque realmente nós olhamos à nossa volta e vemos tanta coisa a desabar, vemos tanta coisa a ruir e nós precisamos de solidez. A Igreja do Senhor ainda é a coluna que tem solidez para segurar este mundo. Mas esta coluna, ela tinha 3 nomes escritos. 3 nomes escritos. O nome está sempre ligado com a característica e com o caráter. E o primeiro nome que tinha é o nome do meu Deus. A segunda coisa que tinha é o nome da cidade. E a terceira que tinha é o novo nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, nesta tarde eu gostava que nós parássemos agora um bocadinho e pensássemos nestes 3 nomes. O primeiro nome tem a ver com o nome de Deus como uma informação pública de pertença. A quem é que eu pertenço? Eu sei que os jovens não gostam disto que eu vou dizer, mas eles dão-me muito trabalho no final dos retiros. Sabem porquê? Por uma coisa simples. Eles não colocam o nome nas suas roupas. E eles trazem uma roupa, mas deixam a outra atrás. E depois nós perguntamos: de quem é isto? Mas a minha vida, eu quero que tenha o nome do meu Deus. Quando eu passar por aí que perguntei: mas quem é este? Olha, ele pertence. Está aqui o nome. Aleluia! Segunda coisa é o nome da cidade. Onde pertences? Eu tenho vindo a treinar bastante e já quase não falo a Porto. A minha mulher agora estragou tudo. Ela disse assim baixinho, mas eu ouvi: às vezes. Deixem-me dizer-vos nesta tarde, qual é a tua cidade? Eu pertenço à cidade lá de cima.
Muitas vezes nós ficamos com os nossos olhos focados em tudo o que se passa aqui à nossa volta. Mas nós precisamos de olhar para cima, para o lugar onde nós pertencemos. Eu aqui estou de passagem, mas eu tenho um lugar onde eu pertenço. Essa é a minha cidade. E sabe, esse nome estará escrito. E a terceira coisa é o novo nome de Cristo. E sabe, tudo o que eu vou ter é por causa dele. Porque eu não conseguia fazê-lo sozinho. E ele faz questão de assinar com o seu novo nome, para que eu possa ficar associado a ele e ao seu trabalho na cruz do Calvário para sempre. Nesta tarde, se estás aqui neste lugar e tu ainda não pertences àquela cidade muito especial que Deus tem preparado para todos nós, se tu estás aqui neste lugar, mas que tens pensado, pois realmente eu se calhar não tenho muita força, ou se calhar até penso que tenho muita força, mas quando eu penso nestas coisas eu já não sei muito bem o que fazer. Eu quero te dizer que aquilo que é mais importante tu fazeres e pensares é: eu quero estar associado àquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quero que isso seja para mim também, e quero olhar e quero pertencer àquela cidade que Ele tem preparado para nós lá. Eu quero ser a coluna com a assinatura de Deus, dizendo que pertenço a Ele. Como é que podes fazer isto? Muito simples, olhando para Jesus Cristo, olhando para Jesus, aquele que veio a este mundo, que deixou o seu céu de glória, onde Ele era servido por milhões e milhões e milhões de anjos, onde todos os dias Ele tinha tudo aquilo que nós nem sequer imaginamos que alguém possa ter. E Ele deixou tudo isso e fez-se homem, passando pelos problemas que nós passamos, pelas dificuldades que nós passamos, pelas situações que nós passamos. Porquê? Porque Ele sabia que porque o homem tinha pecado, o homem estava condenado ao inferno e à morte eterna, mas Ele tinha preparado uma cidade para mim, Ele tinha preparado uma cidade para ti, um lugar muito especial, onde Ele quer que tu habites para sempre. E agora, este Jesus maravilhoso, Ele deixou o seu céu e fez-se homem com um objetivo: ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por nós. Nós não tínhamos como chegar a esta cidade, mas Ele foi. E ao ir à cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, Ele comprou acesso. Agora tu podes ter acesso à presença de Deus, não por ti, mas por Ele. Não pela tua capacidade, mas por causa do sacrifício dele. Não porque tu tenhas algum tipo de coisa que possa te valer, mas porque Jesus Cristo, Ele fez tudo o que era necessário para que tu possas chegar à presença de Deus. E nesta tarde, se tu tens ouvido a palavra de Deus, nesta tarde, se tu tens ouvido falar acerca de Jesus, nesta tarde, se tu tens ouvido falar acerca de uma coroa, nesta tarde, se tu tens ouvido falar acerca de uma cidade muito importante, eu quero te dizer uma coisa: tudo isso foi preparado para nós, foi comprado pelo sangue de Jesus. A nossa entrada está garantida, mas ninguém vai obrigado. Tu tens que dizer: eu quero realmente receber Jesus na minha vida, eu quero aceitar aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e mais do que isso, eu quero dispor-me a caminhar com perseverança, olhando para Jesus, olhando para a sua palavra, vivendo de acordo com aquilo que Ele quer para a minha vida. Nesta tarde...